Olá pessoal, mais uma vez aqui estamos aí para desvendar os mistérios da realidade objetiva e descrevê-los matematicamente. Então hoje iremos falar aí sobre uma área da física chamada termofísica, que trata dos conceitos aí envolvidos na transferência de calor entre os corpos, tá? Então, eu sou o Guilherme Silva e vamos aí para mais uma aula de hoje. Primeiramente, a gente tem que pensar em alguns ramos aí dentro dessa termofísica, como por exemplo a termometria, tá? O que a termometria estuda? Basicamente, a gente vai ter alguns conceitos por trás dessa termometria, como temperatura e calor. E agora é importantíssimo nós diferenciarmos tais conceitos. Bom, todos nós sabemos aí que a matéria é composta de átomos, certo? E esses átomos aí estão em constante movimento. Nós temos aí uma certa agitação de tais átomos. E isso que define aí, por exemplo, o estado de constituição de um corpo. Se ele se encontra no estado líquido, no estado gasoso ou no estado sólido, como esses átomos em movimento, como que eles estão arranjados, certo? Tá. Quando nós fornecemos energia para tal sistema, pode ser por meio de um aquecimento, nós provocamos aí um aumento da temperatura desse corpo. E como que eu tenho esse conceito por trás da energia associada ao movimento? Eu posso falar que tal corpo ele possui átomos que são dotados de energia cinética. Em sua totalidade, em termos do número total de átomos do corpo, a gente vai chamar essa grandeza de energia térmica. Ok. Então essa agitação dos corpos está relacionada aí com o que nós chamamos de temperatura. Tá aqui, ó. Temperatura nada mais é do que a grandeza que mede aí o grau de agitação das moléculas ou partículas constituintes de um corpo, tá? E quando eu falo moléculas aqui, eu posso entender também como átomos, elétrons e por aí vai. Então, no SI, ela é dada em Kelvin, certo? Então, a gente pode pensar em termos dos estados aí constituintes da matéria. O estado sólido, o estado líquido ou o estado gasoso. Podemos até falar do estado de plasma, onde nós temos aí um alto nível de energia. As partículas constituintes aí estão em altíssimo nível energético, tá? Então, o que nós temos aqui? No estado sólido, a força de coesão entre os átomos constituintes é muito forte. Né? Isso que define essa estrutura rígida. No estado líquido já tem uma falta aí dessa, digamos, aí dessa força de coesão. Ela não é tão evidenciada quanto no estado sólido. Enquanto no estado líquido nós temos aí fraquíssimas forças de coesão entre as partículas constituintes. Correto? Tá. Então o que difere de calor? Qual é a diferença entre temperatura e calor? Quando eu tenho um corpo com uma maior temperatura colocado em contato com um corpo com uma menor temperatura, o que ocorre? Aí sim eu posso falar em termos de calor. Então o calor só é válido quando eu falo de transferência de energia ou praticamente uma energia em trânsito entre corpos devido a uma diferença de temperatura, certo? E sempre do mais quente, maior temperatura, para o mais frio. Tranquilo por aqui? Claro que calor, por ser energia, no SI é dado em joule. Aqui comumente a gente vai utilizar a unidade de caloria, tá? Caloria representado por cal. Ok, mas você já deve ter visto aí em outros lugares diferentes unidades para temperatura. Por exemplo, no Brasil é muito comum a gente falar em graus Celsius. Já nos Estados Unidos, na Europa, nós falamos aí em Fahrenheit, tá? Como que eu diferencio então tais escalas? Como que eu consigo, por exemplo, converter um número que está, por exemplo, em Celsius para Fahrenheit, ou então aí na unidade absoluta, na unidade no SI, que seria Kelvin? Para isso a gente utiliza-se aí de uma equação de conversão. Primeiramente vamos entender como que se dá aí cada uma dessas escalas. Para criar uma escala, se você deseja criar a sua própria escala, você tem que partir de uma ideia muito simples. Claro que primeiramente você vai precisar de um termômetro e além disso,
você vai precisar também dos chamados pontos fixos. Olha aqui, ó. O que seriam isso? São pontos aí que nós encontramos na natureza, por exemplo, onde que a temperatura se mantenha constante. Quais seriam esses pontos? A gente pode pegar aqui como pontos fixos ou ponto de ebulição da água ou ponto de fusão do gelo. Isso considerando a pressão de 1 atm, nós vamos ter, por exemplo, para a escala Celsius, que o ponto de fusão do gelo ocorre a 0 graus Celsius. E para a escala Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit. Já o ponto de ebulição da água, na escala Celsius, vai ocorrer a 100 graus e na escala Fahrenheit, 212. Relacionando aqui com a escala absoluta, a escala Kelvin, fusão ocorre a 273 Kelvin. Lembrando, importante aqui, ó, Kelvin não tem graus, por ser a escala absoluta, não existe a denominação de graus. E claro, a ebulição vai ocorrer a 373. Outro fator que é importantíssimo aqui, ó, perceberam que no caso da escala Celsius, nós temos um intervalo aqui de 100 unidades, certo? Seria uma escala que nós chamamos centígrada, tá? Mesma coisa ocorre aqui na escala Kelvin. Tranquilo até aqui? Tá. Como que eu faço então essa minha conversão aí entre unidades de temperatura? Como que ela é feita, hein? Dá uma olhada aqui, ó. Então, vamos pensar em termos de conversão entre escalas. Vamos pegar aí as mais comuns, né? Vamos pegar, no caso, a Celsius, certo? E a Fahrenheit. Então, para isso a gente vai utilizar a ideia do termômetro. Então, tá aqui, ó, graus Celsius, graus Fahrenheit. Eu crio dois termômetros, ó, sendo representados aqui. E eles são relacionados pelas aquelas temperaturas que nós já conhecemos dos pontos fixos. Então, 0 graus Celsius, certo? E aqui, 100 graus Celsius, o que equivale aqui 0 a 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit aqui, ó. Tranquilo? Ok. Vamos supor que eu quero saber aqui uma temperatura qualquer na Celsius, então vou chamar de θc, queira converter aí para uma temperatura qualquer em Fahrenheit. Como que eu faço então uma equaçãozinha que me permita essa conversão? Eu tenho que usar aqui um método de interpolação. Como que seria isso? Eu denomino aqui um certo intervalo na Celsius, que eu vou chamar de A, faço o mesmo aqui na escala Fahrenheit, tá? E também vou fazer aqui a mesma coisa, ó, para um intervalo maior, vou chamar de B aqui na escala Celsius e a mesma coisa eu faço na escala Fahrenheit. E aí eu vou relacionar tais intervalos dessa maneira aqui, ó. Vamos lá, A sobre B. O que seria isso? Ó, pegando o intervalo aqui na Celsius, em A seria θc menos 0, correto? Sobre 100 menos 0. Isso tem que ser igual, equivalente aí, no caso da Fahrenheit, a 200, θf menos 32 sobre 212 menos 32. Relacionando aí, vai ficar aqui, ó, θc sobre 100 é igual θf menos 32 sobre 180. Olha aqui os intervalos. Na escala Celsius é 100, na escala Fahrenheit 180. Posso simplificar aqui esse denominador, né? Então vai ficar dessa maneira, ó, θc sobre 5, dividir os dois lados por 20, né? E aí aqui fica θf sobre menos 32 sobre 9, olha aí, ó. Então tá aqui a minha equaçãozinha de conversão. Se eu quero saber, por exemplo, 72 graus Fahrenheit, como que eu transformo para Celsius? Simplesmente eu substituo aqui, ó, 72, e aí você consegue resolver essa equaçãozinha e descobrir aí o valor na escala Celsius. De uma maneira geral, certo? Uma equaçãozinha geral de conversão, ó, entre tais escalas, ó,
ela pode ser dada por isso. θc sobre 5 é igual θf menos 32 sobre 9, que é igual também ao θ Kelvin, certo? Menos 273 sobre 5. Percebam que tanto a Kelvin quanto a Celsius são centígrados. Por hoje é só, pessoal, e até a próxima!